gente, está no ar o 16º episódio do seu podcast e videocast sobre ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. É o Pode Inovar na FAPES. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda também ao nosso canal, seja no Spotify ou no YouTube. E bora para mais um episódio, né, Igor? É isso aí. O episódio de hoje é especial aqui, que a gente tem um assunto muito importante. O tema hoje é da ideia ao impacto. Como a FAPES pode ajudar na trajetória de inovação da sua empresa. Para falar com a gente tem um convidado que já passou aí por muitos editais, né, na nossa fundação, né? Então tem muito apoio, pode dar dicas, curiosidades de diversas coisas que ele já passou dessa trajetória. Não é isso, Samanta? Vamos apresentar quem está aqui com a gente? Exatamente. Hoje aqui no nosso estúdio está o João Vitor Valdo Freire. Ele é CEO da startup Endelevo, uma construtec de impacto socioambiental que trabalha por construções mais sustentáveis. E o João Vitor vai contar para a gente, para vocês que estão acompanhando e para a gente aqui também, sobre a trajetória da empresa. Como o Igor bem comentou, né, essa trajetória que foi muito apoiada pela Fundação, não é isso? Seja bem-vindo, João Vitor. Gratidão aí. É sempre um prazer conversar com a Fundação. Vocês têm um papel realmente de grande fertilizador do ecossistema capixaba e, sem dúvidas, sem esse apoio, acho que isso teria acontecido muito mais devagar, né? Então, a gente estaria talvez lá no início ainda, andando quase que como um caracol. E é legal falar que eu já estou furando o nosso roteiro já, ó. Já. É porque eles já estão até internacionalizando, isso é muito bacana, né, Igor? A gente vai chegar lá. Vamos do início do roteiro. Um spoiler dessa monta já no início, mas vamos chegar lá. Então, para começar, João, fala para mim o que é a Endelevo. A Endelevo é um grande sonho de transformação do cenário urbano, né? Endelevo vem de relevo. E a gente trabalha fortemente, já implantando propostas já executadas, nessa transformação, por exemplo, de edifícios pela capa deles. Então, quando você renova a fachada de um edifício, você traz um benefício tanto para esse edifício internamente, quanto para quem está ali em volta. Então, é um efeito em cadeia positivo e aí que começa o impacto. Você transforma um edifício, o edifício da frente quer se transformar também, o edifício do lado, e aí vira um efeito em cadeia positivo. E a gente entendeu que o nosso trabalho poderia se estender de edifícios para mobiliários, e novas construções e urbanismo. Então, a gente tem explorado aí essa jornada do cenário urbano, principalmente pelo que a gente chama de envoltório, que é todo esse relevo urbano. E Endelevo vem do Swahili, é uma língua banto-africana e significa sustentável, que é onde a gente foca o nosso posicionamento, a nossa ação. Legal, não sabia. Uma curiosidade boa, né? Já começamos com curiosidade interessante aí. E, João Vitor, assim, você falou sobre transformar, então, essas edificações, mas como vocês transformam, né? O que é essa transformação na prática? Só para o pessoal que está acompanhando a gente conseguir visualizar o trabalho de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, no que a gente chama de retrofit, a gente fala em reformar uma edificação de forma que ela fique melhor daquilo que ela foi projetada para ser. Então, não é uma reforma só como um restauro, né? Que você vai restaurar aquilo que era porque foi se degradando. É uma atualização para aquilo que hoje se tem de mais novo no mercado, né? O edifício ele tem um ciclo de vida muito longo. Então, por exemplo, a partir de 50 anos de vida. E a tecnologia avança muito ao longo disso. E o edifício mais sustentável que existe é aquele que já existe. Então, ao invés de demolir para construir um mais tecnológico, a gente vem para renovar esse edifício que já existe ali, aproveitar esse material muito bom, né? Concreto muito bom, estrutura às vezes melhores do que as que são construídas hoje, para trazer benefícios para quem utiliza, para quem é proprietário e para quem vive no entorno. E a gente começou isso com uma proposta de produto chamada Módulos de Fachadas Eficientes, em que a gente integra captação de energia solar e jardins verticais numa estrutura de fachada não aderida, que aí funciona como uma segunda pele desse edifício. E aí foi um grande projeto que a gente foi apoiado pela Fundação, no edital Centelha e no edital Spin-off, que permitiu a gente iniciar uma jornada de uma primeira implantação. A gente implantou num edifício em Campo Grande, Cariacica, aqui no Espírito Santo, e o mais legal que agora na internacionalização, mostrando o vídeo desse edifício, as pessoas chegavam, quem era brasileiro que estava lá, perguntavam se era Balneário Camboriú. Olha! É Big Field. Tá vendo? Campo Grande. Olha só o impacto visual que isso traz, né? A valorização que isso traz.
Legal. Então, tipo, ter um feedback desse tão honesto, né? Pergunta se é balneário. O balneário é o quê? O metro quadrado mais caro do país? Vivência Tá em Vitória, por aí. não sei. Se não for, deve estar por aí, no top 5, por aí. Então, é esse o poder que a gente tem de fazer com o retrofit e com tecnologia. E isso foi feito com o apoio da Fundação. E foi um primeiro projeto muito premiado, nacional e internacionalmente. Foi em que ano que vocês disputaram e ganharam o Centelha? Foi o Centelha 1, né, se eu não me engano. Foi o Centelha 1, a gente começou a escrever, se eu não me engano, ele foi lançado em 2019, a gente recebeu, ele foi em 3 fases, né? A gente recebeu o resultado em 2020 e abrimos a empresa, né, constituímos o CNPJ, formalizamos a Indelevo por conta do Centelha, em agosto de 2020. Nossa, então a Indelevo realmente é uma empresa jovem, né? É, Para tudo bem isso jovem. que já, né, Já essa aconteceu, né, trajetória, nessa trajetória, exatamente, realmente. é uma empresa ainda muito, muito nova. Só falando do Centelha aqui, voltar um pouquinho para o início aí, que eu gostaria de saber de onde que surgiu a ideia. Uma ideia só sua? Ou uma ideia em conjunto? De onde surgiu a ideia de partir para essa área que vocês foram, né? E como vocês perceberam que isso poderia ser algo inovador, assim, né? Como é que foi esse iniciozinho lá, essa semente plantada? Eu tento não viajar, mas tá no meu... Tá na no minha DNA, essência. né? Acho que nenhuma ideia é só nossa. Eu acho que ela é de todo o inconsciente coletivo humano e principalmente que é criado mesmo, eu acho que tem uma interseção divina, assim, falando um pouco muito de mim. Mas foi começando a ser lapidado e elaborado dentro da universidade. Eu cheguei para minha professora que era uma professora da arquitetura que dava aula para engenharia civil, sou formado em engenharia civil na UFES. E eu falei, olha, eu queria fazer meu TCC em alguma coisa de sustentabilidade. Gostei muito da sua matéria de jardins verticais. Eu sempre pensei, poxa, como que a gente conseguiria trazer de novo a natureza para dentro das cidades que a gente foi, né, tirando ali a vegetação para construir essa selva de concreto, enfim. Seriam edificações suspensas que a gente teria, né, essa possibilidade de trazer essa natureza de volta. Mas ela trouxe, né, um panorama de um grande paisagista que é trazer essa verticalização de jardins nas paredes das edificações. Eu achei isso sensacional. Poxa, isso já é uma solução legal, né? Sim. Já dá para aplicar diante daquilo que a gente já tem. E eu falei, pai, eu gostei muito dessa matéria, quando você explicou sobre isso, a questão de captação solar, e aí a gente foi trocando ideia. Ela já tinha feito, inclusive, uma tese dela de doutorado em Portugal, que envolvia o que a gente chama de BIPV, que é Beer Integrated Photovoltaic, que é o fotovoltaico integrado à construção. Ele ainda está no processo de evolução tecnológica bem interessante assim, para se tornar cada vez mais atrativo em retorno sobre o investimento, mas já era alguma coisa que estava sendo pautada, que ela já tinha colocado a tese do doutorado dela ali, e aí a gente foi trabalhando isso, e eu falei, poxa, por que não? Aí eu comecei a estudar sobre fachadas ventiladas nesse meio termo ali, vi aquilo, eu falei, não conhecia, por conta do TCC fui me aprofundando. E aí bateu na cabeça assim, poxa, módulos de fachadas, por que não modularizar isso e facilitar a implementação de toda essa pele viva em edificações? E aí veio essa ideia e falei, poxa, eu queria trabalhar isso. E como proposta de TCC, isso era muito grande, né? Porque você ia trabalhar 3 vertentes ali, vira tese de doutorado ali, quando você vai explorar uma coisa nova. E nesse meio tempo eu passei num estágio numa companhia, e aí essa companhia eu passei no estágio de P&D. E aí eles me chamaram para fazer o TCC lá dentro, num tema de vibração em estruturas metálicas. E é um tema super profundo, enfim, e eu gostei, achei legal. Eu falei, não, deixa eu focar aqui, que eu estou no meu estágio e vou transformar esse TCC em um projeto de empreendedorismo. Ela me perguntou, ela falou, João, estou vendo que você... Estou tentando simplificar aqui para você, né? Tipo, a gente focar só em uma coisa, mas eu estou vendo que você quer fazer tudo por quê? Tipo, você tem interesse em aplicar isso? Eu tenho. Tenho interesse em levar isso para fora da universidade, continuar com esse projeto. E aí, eu não sei se foi com ela que a gente começou a estudar essas possibilidades de editais, ou se ela já estava ali em algum movimento que ela já sabia, eu não me lembro qual totalmente. Só um adendo, assim, o Centelha, né, quando ele foi aberto a primeira edição, eu não trabalhava na FAPES ainda, mas eu já trabalhava no governo do estado, e eu lembro que a FAPES fez um movimento muito forte de visita às academias para divulgar mesmo para os estudantes, enfim, sobre o edital, porque é aquilo que a gente comentou, né? O Centelha, como o próprio slogan, é o primeiro impulso para quem quer empreender. E muitas dessas ideias vêm da academia, que é o seu caso, né, João?
Então, talvez essa tenha sido a ponte com a sua professora, né, da época. Também. Exato. E ela realmente trouxe essa visão. Ela parecia que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia. Tipo assim, poxa, então, tá vindo um fomento aí, tá vindo um direcionamento. Ela perguntou, você tá querendo implantar isso? E aí a gente começou, né? A princípio, né? Na época não existia GPT, então você escrever um projeto era muito trabalhoso. Muito trabalho. Né? Porque você não era só aquela escrita básica inicial, aí depois tinha todo um plano orçamentário, e a gente que é da academia quer fazer tudo certinho, assim, no máximo detalhe e tal, né? Então, e você era muito novo também, nossa, né? Imagina. Então foi uma coisa assim que eu fui muito na garra, igual ela mesmo falou. Ela mesmo trouxe, não sei se é, acho que é tudo bem para ela, tipo assim, ela falou, João, a gente tava até trabalhando um projeto aqui com outra área, tipo assim, ela tava decidindo se ela ia entrar como parte da equipe do meu projeto ou se ia entrar no projeto dela que estava mais na linha de pesquisa dela. E ela falou, me coloca aí no seu, pode me colocar no seu, porque o outro a gente vai dar uma parada porque, tipo, a gente tá vendo que dá muito trabalho, né? E, tipo assim, né, como todas as outras tarefas aqui, realmente tem que ser alguém com muita força de vontade. Né? Isso, tipo, igual você aí que tá novo, cheio de energia aí, então... E ela entrou com a gente ali nesse projeto de pesquisa inicial que foi proposto dentro do Centelha, que era realmente constituir essa empresa para construir esse produto para entregar para o mercado. Sim. E ali, né, dentro do Centelha, eu fui me aprimorando e entendendo mais sobre inovação, de fato. Porque o Centelha tem as capacitações, as mentorias. Não é só dar o recurso, né? Ele dá o recurso e te ensina como atuar com inovação, exatamente. Qual é o caminho das pedras para você pegar aquela ideia e transformar num CNPJ, que é uma startup, né? Isso. E aí as aulas de pitch começaram ali, né? Que é o primeiro ponto, né? Você saber apresentar muito bem a sua ideia de forma que ela possa ser vendida tanto para instituições como a fundação, para parceiros, fornecedores. E uma prerrogativa do Centelha era, junto com o Sebrae, que a gente fizesse essa trilha de capacitação do Sebrae. Sebrae App, na época. E aí, que estava junto, né? Que a fundação, ela investe o recurso, mas ela... né? Tipo, ela está limitada ao recurso, que é muito bom. E ela tem todos esses atores do ecossistema que vão caminhando junto com ela. E aí a gente fez tanto essa capacitação em conjunto, né? Tinha a fundação junto ali, caminhando. E a gente foi fazendo essa trilha de inovação ali dentro para começar a entender, olha, não, vou transformar essa ideia em um produto, em um negócio, eu vou ter que perder um bocado do olhar acadêmico que eu tinha extremamente focado em P&D, né? Para focar em problema, né? Por mais que o P&D, ele, no final das contas, o objetivo dele é resolver um problema da sociedade, enfim, melhorar a vida, na inovação você parte do problema. Sim. Então, diferente, né? Você tem que mudar o que a gente chama o tal do mindset, você tem que quebrar ele completamente. Então, você pega a criança que saiu ali da universidade, você destrói ela toda para reconstituir num empreendedor que vai conseguir ter essa linha de pensamento. E realmente isso traz um corte ali com a academia muito ruim, porque naquele momento você não sabe ali lidar com o acadêmico junto com a inovação. E para a inovação acontecer, você tem que ter uma linha de academia junto. Com certeza. E aí isso você vai acontecendo, vai trilhando de novo na trilha da inovação. E a Fundação acho que tem trazido editais muito interessantes nesse sentido. Sim, eu ia até comentar sobre isso. Assim, a FAPES, nos últimos anos para cá, né, tem trazido muito essa pegada de não só inovação ou não só pesquisa, né? Os nossos editais, eles têm caminhado mesmo para andar lado a lado, porque a FAPES entende que a pesquisa e a inovação têm que caminhar juntas. Exatamente. A academia tem que estar próxima da sociedade, que tem que estar próximo do setor produtivo, né? Essa conexão de todos os atores. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, falo invariavelmente em eventos, conversando com alguém, que é uma fala do nosso diretor-geral, Rodrigo Varejão, sempre em diversos eventos, em ocasiões, que ele fala, o que falta aqui é conectar todos os atores, né? Exatamente. Tem muita ideia, mas pontas soltas, que a FAPES gosta, né, e está trabalhando para tentar uma conexão desses atores, para que possa sempre evoluir. Aí só explicar assim, um pouco mais para quem está acompanhando a gente sobre o Centelha, que eu acho que é legal. O Centelha, a gente já teve 3 edições, né, aqui no Espírito Santo. Ele é um programa nacional, ele não é um programa só da FAPES. Ele é realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a FINEP, que é a financiadora de
Estudos e Projetos, né, se eu não me engano, nacional, pesquisa, né? O CNPq, a Fundação CERT e o Confap também. E aqui no Espírito Santo é executado pela FAPES desde a primeira edição. E uma coisa muito legal é que em todas as 3 edições do Centelha, né, a última a gente lançou no final de 2025, o Espírito Santo foi recorde de inscrição nacional. Então, você vê que aqui no estado realmente tem muitas pessoas ideia, com né? boas ideias, que só precisam mesmo desse incentivo, dessa oportunidade, como Exatamente. o João conseguiu, né? Essa Tem uma energia boa aqui, né? Exatamente. Exatamente. Não, vale dizer que a terceira edição, né, tá rolando agora, Tá rolando as competição, ainda, tá a tá. capacitação, mas nas 2 primeiras edições, quase 10 mil empreendedores capixabas foram capacitados pelo Centelha. Então, é muita gente, né? Se você for ver aí, é um número muito expressivo, né, de abertura aí de mercado, de empreendedores. É um programa realmente muito legal. Vamos partir agora para uma escada a mais aí, um degrauzinho da escada, né? E depois do que vocês passaram aqui, você já deu uma ideia de como que foi chegar no Centelha, começar a ideação de tudo. E aí vocês foram editar esse projeto Inovadores e Spin-Off. E aí já é uma transição, né? É isso que você estava falando, às vezes, de cortar um pouco, né, de academia, empresa, mas esse já é uma transição. E como é que foi essa transição aí? Quando vocês participaram desses projetos no editais spin-off, como é que foi essa transição para vocês da Endelevo? Como impactou na Endelevo, né? Foi uma transição bem rápida, que a gente passou bem próximo. Que bom que a gente passou próximo, que permitiu a gente ter recursos para executar uma primeira... Porque quando a gente fala em PJ, né, quando a gente vê um valor ali, quando você é estudante, você vê, nossa... Caracas, é um valor bom, né? Sim. E aí, quando você entra na PJ, né? Na pessoa jurídica, você fala, não é nada. Tô precisando demais, né? E agora, o que eu vou fazer? E a própria fundação fala isso, né? Cara, os pesquisadores entram, né? Cheios de expectativas e tal, só que eles se deparam com, né, tipo, com uma previsão orçamentária sempre muito... eles precisam de muito mais do que aquilo que eles estão propondo. Eles sempre acham que eles precisam de menos e não, né? Porque é isso, né? Você sai do mindset de pessoa física para pessoa jurídica, o cenário é outro, né? Você vai ter que pensar ali estruturação jurídica, composição de empresa, contabilidade, Equipe, contratações... Né? Marketing também. Marketing é o início, né? Como você começa vendendo antes de ter a solução. É muita coisa nova. É um mundo completamente novo, né? E se elas não caminham juntas, não vai. Eu lembro de, tipo assim, realmente eu me dedicar pra caramba. Eu falei, não, pegar isso daqui, dar o sangue. E aí eu lembro, tipo assim, de até trazer alguns feedbacks, assim. Aí eu vi assim, João, você acha que você não tá tentando dar um passo maior que a perna? E, cara, não, se eu não der esse passo, na verdade, eu vou estar usando esse recurso pra quê? Sim, exatamente. eu tenho que finalidade, assim, né? É construir um negócio. Sim. Então, assim, eu fui buscar ali o que eu preciso para construir esse negócio de fato, de forma sustentável, robusta, e que eu vá crescendo. Eu sei que eu vou plantar uma semente e não vai ser do dia para a noite que a planta vai nascer. Que eu vou ter que estar regando ali, acompanhando, cuidando. E dá para ficar tirando ali a terra para ficar vendo se a semente está nascendo, não vai nascer. Então, não tem pode que ser ter ansioso paciência. também, né? Mas também não pode ficar parado. Isso. Não pode entrar na zona de conforto. Isso, tem que ter constância. E é isso daí. A ansiedade mata qualquer empreendedor, porque o empreendedor está doido para ganhar dinheiro rápido. Sim. Ele acha que ele vai colocar... Cara, você tem que entrar no jogo sabendo das estatísticas. Pode ser que você vai virar um número fora da estatística? Pode. Existem várias possibilidades. Cara, você conseguir um investimento milionário, igual muitas empresas já conseguiram, pelo Y Combinator, tipo, várias aceleradoras externas, né? Fortalecer como uma grande promessa. Isso é super possível. Só que um negócio tradicional, assim, tipo, o que está crescendo como um mercado que ainda não é hype, é bem difícil. Por exemplo, o PicPay, há um tempo atrás, não era hype. Uhum. Então, ele demorou, tipo, você vai com as estatísticas, cara, ter 10 anos para poder se consolidar como uma organização. Então, eu lembro que a gente participou da aceleração da Isis também, com um recurso, eu contratei a aceleração da Isis e eles trouxeram muito essa verdade para a gente. João, você está disposto mesmo? Porque, cara, pelo menos uns 5 anos para você começar a ganhar dinheiro. Vai ficar com... Controlar a ansiedade aí, né? Nossa, eu tinha cabelo antes. Eu vendo cabelo branco. Tipo assim, cara, nossa, sério. Eu lembro que eu saí da faculdade, eu tinha, meus 24, 25...
E a galera falava que eu tinha cara de 22, 21. Hoje eu tenho 31. Já envelheceu. Eu tenho cara de 40. Não, você tá exagerando, João, também não é assim. Mas a gente envelhece rápido, tá? Ó, Não é... Mas nessa linha aí, vocês participaram do negócio de impacto, o NIS, né? Negócio de impacto socioambiental. E aí trouxe a criação que a gente até anotou aqui, do suporte regenerativo Endelevo, que é o SRE. O que é essa solução e qual o impacto que ela gerou aí? Você pode falar dessa solução para gente? Eu acho que eu não cheguei a... Eu perdi da última pergunta, eu vou responder a última pergunta de forma rápida. É verdade, da transição. Como impactou na empresa, na Endelevo, a participação no digital spin-off da FAP. Isso. Que foi antes do NIS, né? A gente foi Centelha, então na Centelha tinha uma base de recurso que era MEI. Então você era microempreendedor individual porque era o que você não precisava ter contabilidade, então foi mais simples. Embora a gente tivesse uma equipe, isso trouxe diversos estranhamentos dentro da equipe. Muita gente saiu, tipo assim, poxa, como que o João está construindo uma MEI se a gente está, tipo, trabalhando junto? Não faz sentido, acho que não vou continuar no projeto. Então, isso quebrou, tipo assim, eu falei, olha, se a gente não construir assim, a gente vai ter que pagar uma contabilidade, que na época, tipo assim, não entendia startup, então era um salário mínimo mesmo e tal, para você ter uma contabilidade. A gente não podia pagar isso com recurso do projeto, tipo, um monte de estudante que acabou de sair da universidade. Você vai, tipo assim, pagar para trabalhar e ainda, tipo, né, isso fica difícil. Então, tinha umas estruturas ali que ainda não tinha essa situação. Então, o MEI ali foi uma coisa que meio que filtrou, assim, no sentido, não sei se foi bom ou ruim ainda, mas trouxe uma grande coisa, um estremecimento. E aí, quando a gente captou o spin-off, que aí era um valor maior, a gente tinha que transformar em ilimitado. Então, a gente tinha que ter contabilidade, tinha que estar... foi um recurso maior. Então, trouxe um amadurecimento bem rápido, porque foi, tipo, questões de meses, assim, uns 3 meses, a gente já estava no spin-off também. E aí, como você tem um recurso maior, você tem que ter uma estrutura mais robusta, né? Tem que ter uma estrutura jurídico-contábil mais madura mesmo. Sim. Então, isso força o empreendedor a amadurecer mais rápido. Por mais que, às vezes, tem gente que amadurece muito, muito rápido, ali, tipo, você já tem toma esse dinheiro e já amadurece logo. Porque, assim, a FAPES, ela oferece o recurso, né, subvenção econômica, então não é um empréstimo, né? É bom deixar isso claro assim, para o pessoal. Não é um empréstimo, você não precisa devolver esse dinheiro, mas você tem que prestar contas, né? Porque é um recurso público. Então, é o que você falou, eu acho. Esse start, né, justamente, recebi o dinheiro, dinheiro bom, eu consigo agora amadurecer minha empresa. Mas eu tenho que ter muita sabedoria e responsabilidade na forma que eu vou utilizar esse dinheiro. Isso. Né? E depois prestar conta também desse dinheiro junto ao governo do estado. Imagina passar isso, tipo, você tem uma equipe. Você comunicar isso para a equipe é difícil pra caramba. Você ganha dinheiro. Uhul! E aí? Cara, não podemos contratar a gente. Aí tem várias restrições ali, né? Sim. Então, tipo assim, e tá, beleza, é o jogo. E, claro, isso tem amadurecido muito. Mas isso também, tipo, por mais que tenha sido uma grande dificuldade na época, fez a gente também crescer em muitos pontos. Então, teve os pontos bons e os pontos a melhorar. Os prós e os contras, né? Isso. E aí, eu acho que da mesma forma como a Endelevo foi evoluindo também, a Fundação, você viu muita evolução na forma de... Com certeza, João. O primeiro Centelha foi 2019, né, se não me engano. Em 2019 foi o ano que a FAPES integrou a diretoria de inovação. Até então não existia diretoria exclusiva de inovação na FAPES, então você vê que é um caminhar mesmo. De 2019 para cá, a FAPES também amadureceu quanto fomentadora de inovação, né? Com mais editais, com mais facilitadores, né? Mais oportunidades. A primeira prestação de contas que a gente fez, eles perguntavam quantos livros que a gente tinha publicado. Falei, pai... Porque isso é mais para pesquisa, É mais né? para pesquisa, É exatamente, porque era o modelo que tinha. E aí, tipo assim, vocês vão fazer a prestação de contas ali pensando na empresa. E aí, beleza, vocês vão colocar, não teve, ou se teve alguma publicação ali junto com algum professor. E isso já foi totalmente reestruturado. E se fala muito mais em negócio, né? Sim, tipo, a própria prestação, ela caminha ali para um projeto de uma empresa. Então, é um processo de aprendizado contínuo dos dois lados, né? Dos dois lados. De quem vai fazendo aqui o fomento para estruturar de melhor forma para atender, quanto para vocês também, o ecossistema vai evoluindo junto. Sim, todos os atores, né, vão evoluindo. Isso é importante. E muito bom, assim, isso facilita muito. E é uma coisa que a gente vê cada vez mais quando, tipo assim, você vê a fundação indo para fora do país e ela tendo contato com... formas de fomento internacionais. Então, a gente já ouve a fundação falar, olha,
Cara, lá fora eles te dão um dinheiro e eles só querem saber se você vai entregar o que você está se propondo. A forma como você vai aplicar ele, pouco importa. Porque ele tem que confiar. E aqui no Brasil ainda não tão assim, né? Porque Sim. tem toda a questão de dinheiro público, enfim. Mas isso facilita muito o empreendedor. Porque, tipo assim, todo um esquema de prestação de contas é muito custoso, muito demorado, fazer orçamentos. Você cria um setor licitatório dentro da sua empresa. Mas isso foi muito bom para a gente amadurecer a estrutura. Porque isso forçou a gente ter uma estrutura de aquisição, de análise do que a gente está adquirindo. Então, o spin-off, a gente pode falar que tirou a Indelevo daquela fase bem inicial, MEI, que você comentou, e transformou ela numa empresa mais madura. Demais, com certeza. Capaz de executar um primeiro projeto, tipo assim, físico, entregar ele e tipo, fazer uma estrutura robusta ali de marketing legal. Vender, de fato, uma solução. Que foi o primeiro edifício lá em Cariacica. Campo Grande. Ah, legal. Primeira implementação que a gente fez da nossa proposta e que a gente, tipo assim, teve que filtrar muita coisa que a gente queria fazer academicamente. Mas a gente seguiu o panorama, e com muitos atores, não? Tipo, tem a fundação, teve o FindSlab, teve o Senai, teve a academia. Então, tipo assim, é realmente um ecossistema atuando junto. E que fortaleceu a gente conseguir construir isso daí, implementar e fazer essa vitrine que tá conseguindo fazer. E agora, então, respondendo a pergunta do Igor, né, em relação ao... Quando chega no NIS, né? Quando você chega no NIS, aí tem ali a criação dos... A gente anotou aqui, ó, para não errar de novo, vou falar. Suporte Regenerativo Indelevo, que é o SRE. E aí a gente queria saber qual a solução que foi proposta aí, né? O impacto que ela gerou. Quando a Indelevo começou, a gente tinha uma vontade muito grande de posicionar ela como um negócio de impacto socioambiental. Isso começou, inclusive, com a professora Miriam no Labitar, não sei se você já ouviu falar, Laboratório de Tecnologia de Apoio à Rede de Inovação. Ela tem uma pauta muito forte, focada em negócio de impacto. Quando eu participei, em 2017. UFES? Na UFES. Foi uma grande impulsionadora ali também nesse movimento de inovação. E eu falei, cara, eu quero isso para minha vida, eu quero construir um negócio de impacto. E o que é um negócio de impacto? É você gerar dinheiro fazendo bem para a sociedade. Ah, mas toda empresa não... É um olhar social, né? E aí, tipo, você fala, cara, e por que a gente paga empresas, né? Tipo, compra coisas de empresas que não representam isso? As coisas que a gente compra não deveriam melhorar de forma... Então, no final das contas, se você olha no CERN, eu acho que toda empresa deveria, de fato, focar no impacto socioambiental. Porque se você paga uma empresa para construir um negócio para você, e no final das contas, se você olha globalmente, ela está afetando negativamente a sua existência, a sua estrutura, o seu ambiente, não faz sentido você comprar dela. Então, acho que o caminho mesmo é que toda organização seja fomentada ou, tipo assim, pressionada mesmo para se tornar um negócio de impacto. E aí o ecossistema ele fica saudável. E é legal que vocês participaram desse edital da FAPES, que foi a primeira edição do NIS, né? Foi quando a FAPES estreou também um edital de inovação focado em negócios de impacto. Isso. Casou bem, né? Casou muito bem. E a gente realmente entendeu que seria importante ter um produto diferente. Não sei se é a melhor das estratégias, mas eu sempre falo, cara, não, vamos fazer um negócio de impacto raiz mesmo, tentar propor algo que possa ir para a comunidade, que possa melhorar o conforto térmico numa comunidade. E a gente trouxe uma proposta de melhoria de conforto térmico e geração de energia descentralizada focada em comunidades. Só que a gente teve uma grande dificuldade em acessar a comunidade. Hoje a gente conhece mais pessoas que conseguiriam ajudar a gente a fazer uma implementação de um projeto dentro de uma comunidade. Agora, tipo assim, numa comunidade de alta vulnerabilidade, né? E a gente conseguiu implantar na Ilha do Príncipe. Ah, eu lembro. Isso, virou notícias de jornal. A gente fez matéria, a FAPES divulgou até, foi bem legal. E é um conceito que a gente trouxe de brisa vegetal com geração de energia descentralizada. A gente falou, beleza, onde que a gente vai aplicar isso agora que, tipo assim, tá difícil de entrar na comunidade, vai ser muito burocrático, essas coisas. Mesmo assim, também foi difícil de colocar no abrigo de ônibus, né? Que a gente colocou em frente à rodoviária de Vitória. Mas foi um grande passo, porque a gente conseguiu implementar isso na rua, assim, um grande laboratório vivo. E impacta diretamente a sociedade, né? Porque você tá...
assim, de uma maneira mais leiga, foi um ponto de ônibus sustentável, Foi? né? Se transformou num ponto de ônibus sustentável. Isso, e você acabou impactando mesmo a comunidade local, porque as pessoas frequentam um ponto de ônibus, e ali eles tinham mais conforto térmico, né, eu lembro. Acesso à energia. Acesso à energia, Poderiam carregar né? celulares, né? Isso. E foi um projeto que a gente evoluiu em outros sentidos, e estamos trazendo as tratativas com outras prefeituras, porque ali o primeiro foi um retrofit, foi uma reforma para melhoria daquele ponto de ônibus, trazendo ali o ponto de captação de energia, o mais frescor, e foi um projeto comparado a projetos do MIT. Olha Tipo que legal. assim, a gente saiu em páginas comparando, tipo assim, tem outras soluções, trazendo soluções do mundo para mobiliários sustentáveis. E aí falando, e a gente tem uma solução assim do Brasil. Olha que massa. Vitorinha! Vitorinha! E aí trouxe a gente ali colocando do lado. Eu falei, caracas, que massa, legal, né? Muito Isso foi legal. muito bacana. E foi um projeto que a gente envolveu a comunidade. A gente levou alunos da escola Moacir Avidos para poder plantar Mudinha de planta, as mudas né? da planta. E isso traz um pertencimento. Com certeza. E era uma coisa que era muito questionada. Beleza, vocês vão colocar um sistema de captação solar, eólico, ponto de recarga e vão vandalizar? Vão quebrar ali. Ninguém Tá pegou. lá tem 3 anos, tá lá. A gente só não conseguiu progredir com a prefeitura para ela contratar manutenção. Enfim, a gente investiu ali com o recurso da FAPES na construção, mas não ficou alinhado ainda as questões de como que a gente consegue trabalhar a manutenção com a prefeitura. Ainda está se vendo assim como que daria isso burocraticamente, enfim, se daria para contratar ou a gente orientar alguém para fazer essa manutenção ali. E, infelizmente, o briso vegetal foi cortado. Ele foi podado, tava lindo, tava gigante. Nossa, entendeu? não sabia, João, que pena. Tava gigante, lindo, cheio de flor. Aí a gente soube de algumas coisas, assim, algumas especulações, acho que não vale trazer aqui, mas podaram. Eu lembro que nas costas do ponto de ônibus foram plantadas essas mudas e elas cresceram mesmo e criaram uma parede ali, né? É o que você Isso. falou de jardim vertical, né? Isso. E ficou realmente muito bonito, Ficou assim, bonito, né? e você passava ali nos horários de calor, a galera toda escondida naquele ponto. E o Porque mais fica mais fresquinho, né? E a galera falando, vão vandalizar. Tem 2 pontos. Um ponto que a gente fez o retrofit e o ponto que não tinha o retrofit. O ponto que não tinha o retrofit, logo na semana seguinte, que eles trocaram o ponto pra gente fazer o retrofit. O ponto que não tinha, ele foi vandalizado. Olha. E o ponto que tinha tava ali preservado, bonitaço, a galera tava carregando o celular. Cara, questões das especulações que quem quiser trazer, mas pessoas em situação de rua que tem celular iam lá e conseguiam carregar, tipo, esse ponto. Sim, Tipo assim, você vê que tem um olhar impacto geral. muito grande, né? Um impacto social muito grande. Muito grande. Lógico, tem todo um sistema para olhar de melhorias e tal, e tanto que a gente trouxe uma proposta de melhoria já e que traz uma melhoria também no modelo de negócio para a gente conseguir manter, porque existe um recurso ali para a gente manter aquela estrutura, Sim, né? Você claro. tem que fazer uma manutenção. Acredito que sim. Aqui a gente tem até uma pergunta de desafios, mas você já falou Já falou grandes vários. desafios aqui, então a gente pode até Trajetória de pular desafios, pode até pular essa, né, Samanta? É. E aí a gente pode ir aqui para saber de você como iniciativas como o CIDES, que acelera, né? Para vocês, e o edital também de parceria de startup, como isso contribuiu para o crescimento da Endelevo. Assim, a participação no CIDES e no edital de parceria startup, porque aí você vai ter conexão com outra, talvez mesmo da mesma área, ou às vezes até de uma Até outra área que possa, né, que era uma das propostas do edital que possa também. contribuir com vocês. Então, como com essas duas questões aí, o CIDES e o edital de parceria de startups, contribuiu para o crescimento da Endelevo? Eu gosto, às vezes eu tenho vontade de ser o mais verdadeiro possível, assim, mas a gente tem que ter... Cara, o CIDES foi muito bom, né? A gente tá nele ainda. Vocês continuam no CIDES CIDES 2? A gente tá no CIDES 2, que a gente não foi, a gente foi pro CIDES 2, que a gente tá agora. Tá, entendi. Então, ele vai até outubro, né? A gente passou pela aceleração, estamos nele, porque ele fomenta justamente essa ida ao mercado. Então, a gente conseguiu focar o recurso a gente está melhorando todo o site para deixar mais... O primeiro site ele ficou bem institucional, o novo ele está focando mais em produto.
Só um parêntese, eu visitei o site de vocês, né? Quando a gente marcou, né, o podcast, eu falei, vou lá olhar o site pra ver tal. E realmente, o site tá muito bonito, viu? Parabéns. Mas esse site é o antigo, a gente tá pra melhorar. Olha! Não, ele é lindo, tanto que a própria empresa que fez junto com a gente, né, que a gente tá entrando junto, ela fala, nossa, João, o site de vocês a gente leva para um portfólio. Ele é muito bonito mesmo, bem atrativo, assim, sabe? Isso, não, eu uso ele para vender. Às vezes eu chego no cliente, tipo assim, eu gosto de chegar sem nada, assim, que eu quero escutar o cliente. Aí eu falo, não, abre o site aqui. Aí eu olha, meu Deus, que site lindo. Aí já começa a vender ali, né? Isso facilita muito. Aí depois eu abro o Google Maps. Que aí eu consigo mostrar... Aí você mostra a edificação, E eu mostro os anos. Eu vou mostrando, tipo, olha, em 2011 tava assim. Aí foi ficando mais feia a rua. Aí, de repente, veio aqui. E aí abriu uma floricultura na frente. Olha, que legal. O lado, a pessoa reformou a fachada. E aí, tipo, você vê que tem impacto mesmo, né? Você mostra o na impacto comunidade ali, local. E fica mais real. Aí eu abro o Instagram, que aí tem eu falando, tem o Gustavo falando, que é o arquiteto que trabalha com a gente, né? Que tá ali junto desde o início. Então a gente mostra a cara, então fica real. E isso eu acho muito importante. Só voltando, é porque a gente tá viajando. A gente tá conversa boa é isso. Falou que a conversa era conversa boa é isso. Conversa boa, assim vai. Exatamente. Mas vamos voltar pra pergunta, a gente só não pode perder o foco lá do que a gente... Mas o é bom. CIDS, vamos lá. O CIDS, até explicar para o pessoal que está acompanhando a gente. O que é o CIDS? O CIDS é o primeiro impulso... Não, o primeiro impulso é o Centelha, gente. Eu tô confundindo. Mas o CIDS é o primeiro programa público de aceleração de startups. Mas você falou o primeiro impulso, não é à toa. Porque ele é realmente um primeiro impulso para falar assim, olha, vamos parar de desenvolver agora e vamos colocar no mercado. Vamos falar em mercado. É, porque ele acelera, né? Ele pega aquela empresa e dá para ela toda a capacitação, além do recurso, para conseguir acelerar aquela ideia, aquele projeto, enfim, aquele produto. Tipo assim, eu estava na faculdade, estava na universidade, estava ali pesquisa. Eu entrei com os editais da fundação, entrei em desenvolvimento. Por mais que eu tenha começado a falar ainda, tipo assim, lógico que a gente pega sempre um pontinho de cada coisa. Eu estava muito desenvolvendo, né? Desenvolvendo a estrutura para conseguir atender os clientes, desenvolvendo os primeiros produtos. E agora a gente está falando em inovação. Cara, a gente precisa realmente. E, cara, é um fomento essencial. Marketing comercial. Cara, às vezes, para você entrar no mercado, é um grande investimento. Um desafio, né? E começa geralmente até por ali. Grandes organizações, às vezes, começam investindo muito mais em marketing, porque a demanda do marketing que vai ditar a demanda de desenvolvimento. É o mercado, geralmente, que funciona assim em corporações, pelo menos. Depende, tem outras possibilidades, né? Tanto que a pesquisa, ela fomenta muitas criações ali que vão trazer benefícios que a gente nem esperava, que nem pedia. Assim, não foi... Pelo menos da história que a gente traz, tipo o iPhone, vamos colocar que é um exemplo que todo mundo conhece. Foi um entendimento, peraí, não, olha, vamos tentar unir ali o áudio com o vídeo, com o telefone, tudo num aparelho só e vamos ofertar isso para o mercado. Mas também, não tenho dúvidas que isso partiu de uma escuta muito grande do mercado. Então, o CIDS ele vem trazer esse alerta. Não, peraí, vamos tirar bastante agora esse foco de P&D e vamos colocar o foco em mercado, que vocês têm que fazer dinheiro. Gerar nota fiscal, né? E é isso que impacta também na economia do Estado, também, no final das contas, né? E aí, isso daí é essencial ser trazido desde o início. E aí agora está sendo entendido isso. Tipo assim, né? Vamos focar bastante no mercado desde o início. E aí o CIDS vem falar muito isso, com mais clareza. Olha, vamos organizar a estrutura financeira aqui, porque se vocês precisarem de investimento, vocês têm que estar pronto para isso. Tem que entender das leis tais, porque senão você não vai ter sustentabilidade do seu negócio. Você tem que ter o jurídico bem feito, porque tipo, o jurídico pode matar o seu negócio, não é nem só um monte de possibilidades. Então, você tem que construir esse ecossistema organizacional, organizar mesmo. Né? Legal. E o edital de parceria entre startups? A parceria, né, explicando, vocês participaram da primeira edição, inclusive ele vai ser lançado esse ano de novo, ele foi anunciado pela FAPES no pacotão que a gente fez recentemente. E ele promove o quê? Ele pega a empresa capixaba, startup, e promove conexões, ou com outra empresa local, ou com uma empresa nacional, ou também internacional. Então, já é o olhar da FAPES ali, visando internacionalizar a inovação capixaba. Como é que foi para vocês participar desse edital? Rapaz, foi um toque de resiliência. Eu tenho que ser o mais verdadeiro possível, né? Tipo assim, por quê? Porque parceria entre startups. Tipo assim, é muito bom fomentar parcerias, tem que ser estratégica,
Mas às vezes tipo assim, startup principalmente, quando você encontra outra startup, às vezes o timing ali é muito diferente. Vocês se conectaram com A nacional, gente local? conectou com uma nacional em Pernambuco, muito legal assim a proposta deles. Também de negócio de impacto. A gente está finalizando a entrega agora. A gente pediu até uma extensão desse porque o timing, a questão de um timing com uma empresa de outro estado e que tava, tipo assim, tem um outro ritmo, a gente teve que falar, beleza, não, a gente vai fazer a nossa parte, vai focar na nossa parte, orientar a deles, beleza, quando eles entregarem, porque são diferentes, são propostas diferentes, mas que se complementam. Então, e é bom, de certa forma, porque, tipo assim, beleza, quando vocês forem trabalhar com uma empresa, no nível talvez, tipo assim, que está mais inicial, às vezes, vocês vão passar por isso e vocês têm que estar adaptados a isso, né? E também acho que foi uma oportunidade de vocês conhecerem um pouco do mercado desse outro estado, né? Com certeza, não, tipo assim, a oportunidade é linda, mas é isso, assim, não é simples você fazer uma parceria com instituições que estão começando, sendo bem honesto. Foi um grande toque de resiliência, mas a gente está conseguindo entregar uma solução bem legal e com a integralização da solução deles. E eu vi, tipo assim, que foi uma grande... Eu acho que a gente trouxe um reaviver muito legal, assim, para a empresa parceira, muito bacana. Tipo, a gente propôs ajudar eles na identidade, eles propuseram ajudar a gente num sistema de automação de irrigação, que eles são focados nisso para grandes agriculturas. E foi um trabalho de resiliência muito grande, mas que está tendo um resultado muito maneiro para ambos. E vai gerar um produto inovador, enfim, né? Mas de eu impacto. acho, sim, e é legal trazer, tipo assim, o olhar verdadeiro, que tipo assim, eu não quero chegar para o empreendedor, olha, você vai entrar, você vai fazer uma parceria e... Não, é difícil fazer parceria pra caramba. Não é tudo mil maravilhas, né? Óbvio que vai ter diversos desafios, enfim. E a gente entrou, tipo assim, até com outras pessoas, cara, esse negócio de fazer parceria, cara, a gente fez uma vez uma parceria com a instituição de fora, e foi, tipo, e é ter essa consciência, a Fundação ter, tipo assim, que vai dar... Tem um gargalo muito diferente ali de você entrar na resiliência entre duas organizações. Porque não é você atender uma organização, é você tentar trabalhar em conjunto com essa outra organização que às vezes está iniciando, às vezes está quase morrendo. Sim. Mas está valendo a pena, né? Demais. Isso tipo assim... O saldo final está sendo positivo. Mas é importante trazer isso, olha... Tenham consciência das parcerias que vocês vão entrar para que elas realmente, tipo assim, sejam impulsionadoras para ambos. Foi muito bom para a gente trouxe, mas é isso, tem que ser muito estratégico. É conhecer, às vezes, muito bem o parceiro para poder avançar cada vez mais. Legal. Então, foi muito bom. A gente está trazendo um produto novo que a gente pode vender tanto para pessoa física quanto para instituições. E é esse produto que a gente está lançando internacionalmente. E ele foi listado a parceria. Ou seja, eu estou falando toda essa treta aqui, eu sei que é difícil, para falar, poxa, no final deu muito bom. Super certo, né? Isso, então é um produto que a gente já está exposto num ponto de venda comercial aqui em Vitória, uma loja de imóveis de alto padrão. Tá lá no Solarium. O que é esse produto? É um jardim vertical autoportante que você pode construir você mesmo. Se você quer ter um jardim vertical na sua casa, você não precisa contratar mão de obra especializada, você não precisa fazer um projeto hidráulico, você não precisa conectar ele. Você só vai chegar igual um móvel, você vai construir ele ali, você vai ter uma parede vegetada na sua casa. E a gente está posicionando ele agora mais para o setor corporativo, porque grandes corporações não têm às vezes um ambiente tão favorável para o colaborador. Então, você consegue com facilidade e sem muita quebra ali de ter que contratar um monte de profissional, um monte de mão de obra. Reforma, obra, enfim. Fazer uma mudança no seu ambiente, deixar muito melhor para o colaborador que às vezes está cansado de ir para o presencial. Isso que eu ia falar. E também transformar ele uma área verde, né? Vamos dizer. Isso. Já foi comprovado em várias pesquisas, né, que a área verde realmente traz um bem-estar real para nós, né? Tanto no ambiente de trabalho, como em casa também, né? Isso. Você ter plantinhas, né? Eu falo que eu sou mãe de planta, né? Eu tenho várias. Eu falo que o meu apartamento tá virando um urban jungle. Mas assim. quem cuida é você cuida, você tá todo dia. Agora, quem que vai cuidar? Vai ter que ter alguém para cuidar da organização. Ninguém quer molhar. Tipo, você vai colocar ali para menino da limpeza, beleza, pode colocar, enfim, mas é uma grande questão. Agora, se você tem isso automatizado, a gente consegue... É uma solução. Né? É uma solução sem quebra de parede, você vai pegar, colocar aqui igual a gente coloca e impacta diretamente no bem-estar dos funcionários, muito legal. Acústica, melhor ar, melhor, tipo, sensação de bem-estar. E é uma questão grande, as pessoas não querem ir mais para o escritório.
Vamos chegar na internacionalização agora, Samantha? Agora sim. A gente deu spoiler lá no minuto inicial, quase, né? Mas a gente vai chegar agora na internacionalização. Vocês participaram do BIG, né? Que eu vou até falar aqui, ó. Brazilian Inditex in Germany. Gastei meu inglês agora, então. Gastei aqui, eu vi. Vocês participaram dessa missão internacional, que é promovida ali pela FAPES, enfim, e parceiros. E como foi para vocês essa experiência de estar numa missão e fazer conexões internacionais? Participaram lá da maior feira lá, né? Hannover Messe. Enfim, como é que foi para vocês estar nessa... Vocês voltaram recentemente, né, dessa missão. Voltei semana passada. Bem recentemente. A gente fez duas, né? A gente fez no ano passado. Vocês foram no Big 25, 25 né? e 26. E esse 26. O 25 foi muito bom, assim, tipo... Acho que eu tinha saído do país uma vez, que eu fui para Massachusetts visitar parentes. Fiquei um mês fora e não tinha tido outra experiência internacional. Então, eu fui com bastante frio na barriga. Então, para mim, como empreendedor, que, tipo assim, nunca tinha deixado a empresa, assim, né? Assim, peraí, deixa eu largar o um mundo novo, né? E tentar explorar o que é o grande, né? Um diretor executivo tem que olhar as novas oportunidades. Realmente foi uma quebra de paradigma. E realmente ver um mundo novo, assim, né? Toda, tipo, outra cultura, ter o contato, principalmente cultura, né? Quando a gente fala em organização, a gente fala primeiro em capital, tipo, que é quem a organização tem, depois a gente fala em cultura. E, cara, o impacto cultural é muito, muito significativo. E conhecer essa outra cultura, aprender com ela, é um dos maiores ganhos, sem dúvida. Os demais, eles são consequência. Mas primeiro você tem um apego cultural, você cria um relacionamento. E começar a construir, a fomentar mais esse relacionamento que a gente iniciou no digital. Então, tipo assim, a gente já tinha passado o EDP University Challenge, que a gente ganhou disputando com Portugal e Espanha. Tipo, a gente foi vencedor nacional. Então, já foi uma vitrine internacional. A gente tinha colocado a Indelevo na COP26, então ela entrou no portfólio de soluções latino-americanas e canadenses para o zero carbono. Então, ela já estava internacional, assim, mas numa época que era muito digital, pandemia, enfim. Então, foi a oportunidade de a gente ir presencial lá e consolidar isso. Sim, ter o contato direto, né, com as pessoas, enfim, Olho conversar. no olho, né? Olho no olho e começar a tentar construir um relacionamento, mas não é algo simples também. Tipo assim, não é uma coisa que faz do dia para a noite, porque tem que construir confiança. Tem que ter todo um planejamento e uma organização, né? Por parte de vocês, como empreendedores, diretores executivos, né? Da empresa também. E uma coisa que é legal, que eu acho que vale explicar, é que todas essas missões internacionais que são promovidas pela FAPES fazem parte de um programa maior da FAPES, chamado FAPES Global, que é recente. Então, a internacionalização, tanto da pesquisa como da inovação, tem sido pauta forte, intensificada da FAPES. E esses programas, nessas missões, de novo, não é só o fomento recurso, né? Também tem toda uma capacitação, né, que vocês fazem para irem mais preparados para conhecer essa nova cultura, esse novo país, enfim, preparar uns bons pitches, né, para vocês conseguirem se apresentar com muita qualidade e conseguir fechar várias conexões, não foi isso? Foi, não, isso sem dúvida, tipo assim, vou focar só no bom, assim. Eu gosto de contar a trilha, porque a gente tem que mostrar o processo, é isso daqui. Se você não for, se a gente não preparar bem antes, não estruturar, alinhar com o time de marketing, porque você não dá conta sozinho, ó. Quem que vai mandar os e-mails, quem que vai aplicar isso, a gente vai aprimorando. A primeira ida foi um jeito, a segunda a gente foi muito mais maduro, muito mais preparado. E realmente, cara, essa segunda, como a gente foi selecionado para estar no pavilhão da Apex, a Apex, ela teve todo um investimento ela contratou um grande consultor que dá consultoria para startups do Google para poder ensinar a gente a apresentar a pitch melhor. E, cara, todo mundo estava falando, realmente, já tinha participado de grandes consultorias de pitch, mas essa foi espetacular. A evolução do pitch da apresentação da Indelevo em inglês em 4 horas com o cara, tipo, levou a gente para apresentar lá na Apex para um monte de gente fora e ser extremamente bem elogiado. Tipo, olha que legal. Lá fora do país, além de a gente ter um contato lá fora com pessoas, né, que a gente não teria aqui, que é muito difícil. Eu entreguei o primeiro panfleto da Indelevo que eu entreguei lá, foi na mão do presidente. Eu entreguei para ele, colocaram, tiraram uma foto. Cara, o presidente do país, do Brasil, e, tipo, contato
presidente Do da Lula? chanceler, sim. Legal, não sabia! Tá vendo aí? Sim. Eu tinha Olha o visto que o patamar. presidente Lula tinha visitado a Hannover Messe. Eu Sim. vi, né? Vários jornais divulgaram isso. Mas eu não sabia que vocês tinham tido essa oportunidade. Gente, que incrível! Sim, eu dei uma volta, tinha 300 pessoas do lado dele, tudo no mesmo sentido. Eu falei, não, peraí, deixa eu ir no contrário aqui. Aí eu cheguei, nossa, sou empreendedor capixaba, trabalho com construção centavo, entreguei panfleto, cartão, chaveirinho, sacolinha com que chaveirinho. bonitinho. E eu entreguei o cartãozinho pra Janja lá. Aí eu, na hora que eu, tipo, aquela correnteza, assim, um negócio, um monte de gente em cima. Aí eu saí por um stand, assim, pra fugir. Ele foi pro mesmo lugar. Aí eu peguei, dei um abraço e tirou a foto com o presidente. Aí as experiências que tem, né? Tá vendo? Olha, que incrível. inimagináveis, Como né? que eu Quando falei isso você aqui sai no daqui, Brasil? exatamente. Exato. É muito curioso. E o acesso às altas diretorias, a gente tem um processo de incubação no sul do país, com a Tecnocinos. Eu conheci o CEO da Tecnocinos, que é de São Leopoldo, e está lá no Rio Grande do Sul. E, poxa, deu contato com altas diretorias e poder seguir com grandes projetos aqui dentro do país, isso acelera muito. A gente voltou da primeira internacionalização fechando grandes contratos aqui no Brasil. E essa segunda, a gente acabou de voltar e estou trabalhando grandes oportunidades. Tomara a Deus que elas convertam. Bacana. Mas Mas aí- que a proposta da missão está sendo Sim, atingida. né? Que a FAPES está cumprindo Exatamente. esse objetivo, que é... E aí a gente tem que ter foco para fechar lá fora. Que a gente isso começa aí. a fechar aqui, mas é bom que amadurece aqui. Uhum. Que amadurece aqui Claro. e quando consegue fechar lá fora, fecha com muito mais confiança, com muito mais robustez. Sim. Mas Já é uma sabendo. coisa que a gente tem que seguir com constância. Então a gente vai, Claro. eu acho que a gente volta agora em junho para o Vivatech em Paris, para expor também para a Apex. E realmente o apoio da FAPES faz toda a diferença. Por falar no apoio da FAPES, né, a gente tem uma outra perguntinha para você. Olhando para trás, tudo que a gente conversou aqui, toda essa trajetória da Indelevo, que apesar de ser uma empresa nova, tem uma trajetória aí bem robusta também de crescimento. Esse apoio que a FAPES, né, o governo do estado, que vocês conseguiram, né, com a FAPES, foi importante? Nossa! Sem ele, eu acho que a gente estaria... É o que eu falei, a gente talvez estaria muito, muito mais lá atrás, assim, né? Muito espaço para trás, né? Considerando o ecossistema de inovação, um grande ecossistema, igual na natureza mesmo, que a gente fala muito, eu vejo a FAPES como o fertilizante essencial, mas é tipo assim, um fertilizante orgânico, porque tipo, não é nada que vai prejudicar ali o crescimento, mas pelo contrário, ele vai fortalecer esse crescimento da planta. Sem ele, a gente não consegue produzir o tanto que a gente está produzindo. Ai, que legal. Então, no processo de criação, de construção de negócios, é essencial, porque senão a produção ela não acompanha o ritmo que necessita. Que necessita. Muito legal para a Verdade. gente ouvir isso, né, Igor? Sem dúvida, a gente sempre fica feliz de saber, porque esse fomento é uma coisa também que você sempre fala, as pessoas têm que se apropriar desse recurso Sim. público para desenvolver o Estado, a economia, e a gente quando recebe aqui cases como você, né, como a Indelevo, como tantos outros que conseguiram, né, através de vocês, então, participando de várias trilhas aí da inovação, vários e o legal é que são editais. os primeiros editais que a FAPES lançou de Exatamente, então inovação, a isso gente, é bacana, né? a gente Como fica que eu feliz de falei? ver que, né, deu certo. Veio de lá e o que a FAPES queria propor acabou dando certo. Então, É a gente- gratificante para é nós. gratificante. E a gente É quer legal. seguir, tá? Pô, Então, e essa é a pergunta que vem agora. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, indo para o final aqui, a gente quer saber de vocês, pensando no futuro agora, quais são os próximos passos da Indelevo? Como é que vocês estão pensando o futuro? Foi até uma conversa lá com o Giantes, com a Lúcia, eles estavam lá, eles falaram, poxa, você tá... Quanto tempo de outorga você tem lá com a gente? Tem bastante, mas rapaz, agora a gente tem que pegar um negócio maior para ter mais robustez para crescer. Eu falei, beleza, vamos, contraparte e tal. Então a gente está buscando ali também junto com a FINEP, e aí entendendo ali como que a FAPES pode atuar junto, né? A própria Lúcia trouxe que quando você vai buscar fora, a FAPES entra junto para Sim, apoiar. a gente já teve um caso assim de uma empresa, a primeira empresa do Brasil que se conectou com um programa europeu de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, que foi a Mito Games. Ah, legal. Capixaba. E eles que correram atrás, é claro que a gente aderiu à chamada, né? A FAPES tem que aderir à chamada, e hoje eles estão lá na Acho que é Bélgica, né? eu acho que é Bélgica. Bélgica, atuando em um game focado em sustentabilidade também, Olha. com o apoio da FAPES. Olha que legal. Gente, tem que unir com essa galera. Descobrir. Trocar ideia comigo. Pegar o contato já lá. É isso aí.
E aí, quando eu tava falando até, tipo assim, mais fora do estado. A gente começou a captar fora sim. do estado para poder captar recursos maiores para poder crescer mais. Mas, realmente, a Europa, com certeza. Estados Unidos também, a gente está com algumas ações ali no MIT. Então, é isso. Poder saber que a FAPES, ela tá junta, tipo assim, ó, ela vai comprar briga junto com a gente porque ela poder quer ver escalar isso, né? Isso é maravilhoso. Sim. E a gente quer andar de braço junto. Uma vez um grande advogado que apoiou a gente falou, João, a subvenção é um recurso que você tem que analisar ela para o resto da vida da empresa, porque você vai sempre precisar inovar. E o Estado, ele compra isso junto porque é bom para ele também. Sim. E é um Exatamente. grande risco para você. É um desenvolvimento para o Espírito Santo Sim. e, consequentemente, para o Brasil também. Porque, assim, a gestão, né, do Estado traz a inovação como um dos pilares. A inovação, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, enfim. A gente quer se tornar, no Espírito Santo, deseja se tornar polo mesmo, reconhecido. Sim, referência, né? Exatamente, referência. E a gente já está caminhando para esse patamar, entendeu? Referência em produção de conhecimento tecnológico, conhecimento científico, em inovação também, em novos produtos. Sim. E tudo isso impacta positivamente no Espírito Santo, na vida da população, enfim. Foi até lançado, né? O primeiro plano estadual de ciência, tecnologia e inovação agora. Então, Marco isso também pro te dá um estado. norte, né? Porque agora Que ali tem você ali um consegue plano. ver as ações que são prioritárias, os eixos estratégicos do Espírito Santo. Porque o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, que é o PCT-IES, casado ao Plano AES 500 anos, você vê que há uma sinergia ali, há uma conexão, que é para fazer o Estado impulsionar, alavancar. E aí a gente Nessa pega, área. né, esse Exatamente. fomento que a FAPES oferece, né, tanto para pesquisa, com bolsa, com auxílio para pesquisador desenvolver projeto, para inovação também, né? Tudo vai se conectando aí. Isso. né? Inovar Pra é que- caro. Inovar é caro, mas traz muito resultado. Sim, sem dúvida. E aí, tipo, ter o Estado junto, ter a academia junto é essencial, porque se não, o ecossistema todo ele não compra inovação, a inovação não vai. É igual o nosso organismo. Assim, se alguma coisa quer melhorar aqui dentro, todo organismo tem que entender que ele está querendo melhorar e fomentar isso. Tipo assim, vou crescer músculo. E tem que entender que isso é bom e vai permitir isso. Agora, se é um patógeno, ele vai entender, não, um corpo estranho, vamos jogar fora. Sim. Agora, é uma coisa boa que vai trazer estrutura, que vai trazer robustez para o ecossistema, uma coisa que favorece o bem de todo mundo, E aí tem que o organismo inteiro tem que comprar. É isso. Exatamente. E a FAPES está junto. É isso. E muito Bom. bem posicionada. Ah, que bom, a gente fica feliz, né? Exatamente. Fica muito feliz. A gente vai caminhando para o final agora, né, Samanta? Vamos ter que se despedir aqui do nosso amigo. Depois desse bate-papo maravilhoso, a gente já até perdi o tempo aqui, mas muito eu rico, também muita nem tô informação. olhando muito tempo, foi muito bom, Então, gente. é muito bom. Te agradecer pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, ter falado, contado sua trajetória, enfim, dado sua visão de muita coisa. Te agradecer, Vitor. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu que tenho que agradecer imensamente aí todo o trabalho da Fundação. É realmente um trabalho que vai de uma ponta a outra. E deixar claro para vocês, pelo amor de Deus, vamos juntos, porque vamos continuar pra gente juntos. continuar nessa. essa trilha é essencial estar juntinho com vocês, assim, realmente é um suporte, um apoio que fortalece e traz clareza, que tipo assim, olha, a gente está seguindo um caminho conjunto, estamos jogando junto, estamos crescendo junto. Isso aí. Quer deixar aí? Suas redes sociais da Endelevo, o pessoal que estiver acompanhando, né, quiser pesquisar mais, entender Isso. mais sobre a empresa. A hora é essa. Tem Faz o seu arroba marketing Endelevo aí. _endelevo.com. Lá vocês conseguem, inclusive, meu número, quem quiser contratar a Endelevo consegue entrar em contato direto comigo. E a gente vai aí poder transformar o seu ambiente, a sua organização, transformar a sua instituição num lugar melhor tanto para os seus colaboradores quanto para quem está ali no entorno, né? Trazer essa postura, esse posicionamento sustentável O cara e tá fera no regenerativo. marketing aí. Quer passar o site também da Endelevo? Endelevo.com. Endelevo.com. Beleza, a gente vai colocar na tela então. Vamos botar aí para vocês. Conseguir pegar. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Como o Igor bem comentou, foi muito, muito legal. Mais uma vez, obrigada pela presença, João Vitor. E você que está acompanhando a gente, não deixe de seguir a FAPES nas redes sociais. A gente está no Instagram, está no LinkedIn, está no Facebook.
YouTube, Tamo em Spotify, tudo tamo aí. em tudo. Agora estamos em tudo. Muitos editais abertos, inclusive, ó, alguns que a gente comentou aqui na entrevista, né? Como parceria entre startups, vai ser aberto esse ano. Tem o Sim. Nova Economia Capixaba, que é um edital inédito no Brasil, Exatamente. que está aberto em fluxo contínuo, então ó, vai lá, corre atrás. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau.